Boa noite, pessoal de logística. Aqui quem vos fala é a professora Rafaela, professora de inglês instrumental. A professora está iniciando mais uma aula com vocês. Espero que estejam todos bem, de quarentena. Espero que neste momento tão difícil, né, possamos ter cabeça e paciência, acima de tudo, para a gente poder tocar a nossa vida de uma maneira até um pouco diferente, né, do que costumamos aí em dias normais. A nossa vida aparentemente nunca mais será a mesma, né? Em todos os sentidos. Bom, mas força, tamo junto aí. A professora tá aqui para ajudá-los, tá? A professora vai retomar a aula de verbo to be, que foi o que nós aprendemos nas últimas aulas que nós tivemos presencialmente, tá? A professora vai entrar um pouquinho em cognatos, porque a gente vai começar a entrar em alguns textos voltados para logística, tá bom? Como nós havíamos combinado previamente. Mais uma informação, esta é uma aula gravada, tá? Mas nesse exato momento a professora está online com vocês para sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Após essa aula, vocês terão uma tarefa que possivelmente já deve estar disponível para vocês, mas é imprescindível que vocês assistam toda essa videoaula, tá? Para que vocês não tenham dúvidas para responder, tá? A professora vai ajudar a todos. Não tenham medo neste momento. Professora, e se vocês souberem de alguém que está com dificuldades para acessar a plataforma, para enviar as tarefas, tá? Eu peço que todos vocês entrem em contato com a professora para a gente poder ver o que dá para ser feito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, aula de verbo to be, a professora está aqui sublinhando, e cognatos, ok? Bom, vamos fazer essa retomada, tá? A professora separou aqui, ó. Essa é a primeira coluna. Aqui nós temos a segunda coluna, beleza? Nessa primeira coluna aqui, que é essa aqui, ó, nós temos a forma sem contração, né? Mas vocês poderão ver, encontrar em textos das duas formas, ou a forma contraída, que é essa daqui, ou a forma sem contração, que é essa daqui. Então vamos falar do I am, tá? I am não tem esse espaço todo, tá? A professora colocou aqui para simplesmente ficar uma coisa sincronizada aqui, tá? I am ou I am, tá? São escritos dessas duas formas, sem contração, aqui contraída, beleza? He, she, it, sempre vou usar is, né? Ou, na forma contraída, his, she's, it, beleza? Aqui eu estou contraindo, a professora vai colocar de amarelinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Eu estou contraindo, eu coloco esse apóstrofo aqui, S, tá? E aí nós temos o you, we, they, que nós utilizamos o are, tá? Ou a forma contraída, que é dessa forma aqui, que é a mesma coisa, significa a mesma coisa, tá? Lembrando que o verbo to be, tá? Ele é muito utilizado como exemplo para as pessoas entenderem como funcionam os verbos nas orações. Verbo be significa verbo ser ou estar. Lembrando, e depois a gente vai ter um textinho, que na língua inglesa não se deve fazer a tradução ao pé da letra, porque depende do contexto. Por exemplo, quando eu falo I am,
Eu estou falando que eu sou ou eu estou, tá? Então, depende do contexto, tá bom? Se eu falo he is ou she is, eu estou falando que ele está ou ele é ou ela é, tá? Só um adendo aqui, pessoal, pro they, tá? They, tá? De novo, lembra da abelhinha que a professora fez na sala de aula? They. O they, ele significa eles ou elas. Tudo vai depender do contexto, tá? É isso aí. Então, verbo be, tá? A professora vai selecionar aqui, ó, be significa ser ou estar, tá certo? O to, que é essa palavrinha aqui, ó, ele está indicando o verbo no modo infinitivo. Então, to work, to be, to study, tá certo? Então, o to, ele sempre vai ser utilizado antes do verbo aqui. Nós estamos falando em verbo to be na forma afirmativa. Então, vamos ver alguns exemplos. I am happy. Eu sou feliz. A professora colocou aqui a tradução, porque na última aula muitos alunos pediram essa tradução, né? I am tall. Sou alto. He is cool. Ele é legal. She is fast. Ela é rápida. It is horrible. Olha o it aí, gente. Lembrando que it, ele não significa aquilo, tá? A gente usa aquilo como uma referência para não dizer ele ou ela. Mas, quando eu vou fazer uma indicação de um animal ou de uma coisa, eu uso o it, tá certo? Que significa ele. Olha só. We are young. Nós somos jovens. They are creative. Olha aqui, ó. Eles são criativos, tá? E aqui, a professora vai colocar em amarelinho aqui para vocês verem, tá? I am working now. Eu estou trabalhando agora, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos colocar de roxinho aqui, ó. Esse ing, ficou meio clarinho, mas beleza, vocês vão entender. Significa este ando, endo, indo, tá? O professor explicou isso na última aula presencial. Então, sempre quando eu vou falar mais na frente sobre o verbo, o ing, beleza? Então, sempre quando eu utilizar o ing, significa que o meu presente, ele continua. Por isso é chamado de present continuous, presente que continua, tá? Então, estou escrevendo, andando, não é algo que ele está no presente, mas ele acabou, tá? Ele está no presente e ele continua. Isso é o present continuous, ok? Beleza? Bom, forma negativa do verbo to be, tá? Ele vai sofrer aqui, ó. I am not. O am, eles perceberam que eu tirei só o a daqui, tá? Ó, daqui eu tirei o a, tá? I am not, tá? Eu estou contraindo aqui o a, tá? Tirei o a daqui, not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Tá? Bom, só chamando a atenção um pouquinho, tá, gente? O I am, tá? O am é o único verbo, aqui ele ainda está no presente, tá? Mas ele está na forma negativa, ele está negando, eu não estou, ou eu não sou. I am not,
tá? É o único que fica com essa palavrinha, am, tá certo? You, we, they, ele vai corresponder ao are. He, she, it, is. A professora já explicou isso na outra aula, beleza? Olha aqui, ó. He, she, it. Todos vão ficar com a palavra is, tá? Que é o verbo be, só que para he, she, it, tá bom? Todos têm o mesmo significado, tá, gente? Tanto am como are e o is tem o mesmo significado, significa ser ou estar, dependendo aqui do contexto, tá? Só que vai mudar a pessoa. Quando ele fala que eu não estou, I am not. Quando eu falo que você não está, eu falo you are not. Quando eu falo que ele não está, eu falo he is not. Ou quando eu falo que ela não está, she is not. Ou quando eu vou falar que a minha garrafa não está, eu falo it is not. Ou isn't. Ok? É isso. Bom, aí a professora colocou aqui alguns exemplos, pessoal, do verbo to be no passado, tá? Estávamos falando do presente, vamos falar do passado. Mas tem diferença, professora? Claro que tem, tá? Prestem atenção. Quando eu falo em I, she, aqui eu não tenho exemplos do he, ou it, eu vou usar o was, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Mas, se eu falo de you, we, ou they, aqui, ó, professora, eu colocar em amarelinho para diferenciar. You, we eu não tenho exemplo. We ou they, eu vou usar a palavra were. Were. Não é were. É were. Tá bom? Então, lembrando aí, deixando bem claro que he, she, it e I eu uso was. You, we, they eu uso were. Que significa a mesma coisa, verbo to be no passado. I was, eu estava. She was, ela estava. They were, eles estavam ou elas estavam. Beleza? Simples assim, tá? Bom, a professora colocou aqui um resuminho para vocês. Eu quero que fique bem claro, tá? Aqui nós temos a forma afirmativa, certo? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá? Aqui nós temos a forma negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Só que agora, percebam uma diferença. Professor, eu vou colocar de pretinho aqui, ó. Forma interrogativa. Ela muda. E prestem atenção no que a professora vai falar para vocês. Quando eu falo de I am, a professora vai colocar em vermelhinho aqui, ó. I am, tá? O I, que é a minha pessoa, que significa eu, ela vai depois do verbo. Ela inverte. Mas se ela inverte, o am, ele fica maiúsculo e o I também, tá? Então, aqui, ó, a professora vai rabiscar aqui para vocês verem, olha. Vai ficar am, opa, I. Esse A aqui, ó, maiúsculo. E este I, que é o I,
também maiúsculo, tá bom? Agora, quando eu falar em are you, aí eu coloco are, perdão pela letra horrorosa, porque escrever no mouse é difícil. E aí o meu you é minúsculo, tá? Maiúsculo, só aqui, né? O A, né? Que está iniciando a frase, e minúsculo, beleza? Então, só para vocês entenderem, na interrogativa, que é uma pergunta, o meu pronome vem depois do meu verbo, tá? Então, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Claro, né? Até aí, sem mais. Bom, forma interrogativa. Professora, tá, vamos falar isso na prática. Como que é esse verbo to be aí na question, né, na pergunta. Olha só. Olha ele aqui, ó. Am I doing it right? Eu estou fazendo certo? Pessoal, aqui, ó, só fazendo o adendo, verbo do, porque ele é um verbo, ele é auxiliar também, mas ele também é um verbo, tá? Ele possui essas duas funções. Verbo, ação, que é o verbo fazer, tá? Verbo auxiliar, ele vai auxiliar numa pergunta, numa question. Então, aqui, ele está desempenhando o papel de verbo, fazer. Aqui, ó. Não tem o ing aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Então, eu endo, fazendo, comendo, andando, caminhando, tá? Então, aqui eu estou dando esses dois exemplos para vocês. Como eu faço uma question com o verbo to be e, consequentemente, como eu utilizo o ing e o porquê, tá? Porque é um present continuous, é um presente contínuo, tá? Eu estou fazendo isso certo? Olha aqui o are you. Olha o you aqui, ó, minúsculo. O are com A maiúsculo, ok? Então, are you dating my sister? Você está namorando? Olha aí o ing de novo. Namorando minha irmã, tá? Is he? Olha o he aqui minúsculo também, tá bom? Is he skating in the rink? Ele está patinando no ringue, tá? Então, esse é também o ing aqui. E o ando, patinando, andando. Beleza? Simples, né? Então, percebam aqui, só para finalizar, tá? O meu verbo, ele vem para frente e o meu pronome, ele vem para trás. Simples assim. Bom, entramos no present continuous, tá? Present continuous. Vamos falar agora da forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Bom, pessoal, então present continuous nessas três situações, né? Aí veja bem, deixa a professora colocar aqui, sublinhar. I have been playing, tá? É bem interessante este verbo porque assim, have é um verbo, been é um verbo e playing é um verbo. É muito interessante isso, tá? Então, traduzindo ao pé da letra, nesta primeira situação, ele fala assim, olha, eu estive jogando, tá? Eu estive jogando. Na forma negativa, fala eu não estive jogando. Ah, detalhe, pessoal, playing, tá? Pode ser jogando ou tocando. Lembra que a professora falou que depende do contexto, tá? Então, eu estive jogando ou tocando, tá? Ou eu não estive tocando ou jogando. E aí, aqui na interrogativa, é assim: eu estive tocando ou eu estive jogando,
tá? Então, são essas situações aí que eu quero que vocês entendam, tá? Sempre entendendo que qual é o verbo em questão aqui? Jogar ou tocar, que é o playing, tá? Lembrando que ele tem aqui, ó, um ing no final, jogando ou tocando, tá? Então, eu tenho aqui este verbinho, tá certo? E aí vai ser da mesma forma para todos os pronomes, tá? You have been playing, she has been playing, he has been playing, it has been playing, they have been playing ou we have been playing, tá certo? Só que tem um detalhe que eu gostaria que vocês se atentassem a isso. Quando eu falo de I, you, aqui a professora vai sublinhar, I, you, they e we, tá? É que aqui tá invertido. Eu falo no verbo have, que é o verbo ter, tá? Depende do contexto aí, mas o verbo sozinho, o have é o verbo ter, tá? Então, I, you, we e they, tá? Eu uso have, H-A-V-E, certo? Have. Agora, se eu uso he, que she ou it, eu vou utilizar o has, tá? H-A-S, certo? Então, he has, she has, it has, beleza? Assim é na forma afirmativa, assim vai ser na forma negativa. Aqui, lembrando que eu estou utilizando a forma contraída do have not, tá certo? Então, you haven't, she hasn't, he hasn't, it hasn't, they haven't, we haven't. Ok? E na forma interrogativa vai ser da mesma maneira, só que eu inverto. Eu coloco o verbo have, tá? Antes do meu pronome. Então vai ficar have I, have you, has he, has she, has it, have they, have we. Beleza? É isso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu termino aqui, ó, com y, a professora já explicou essa regrinha para vocês. Eu acrescento o ing, então ele se torna tocando ou jogando. Bom, mais um exemplo aqui de present continuous para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida. The baby is sleeping. Aqui, pessoal, vamos lá. The baby. Por que é isso? Ah, professora, e agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou falando do bebê. Certo? Do bebê, ele pode ser ele ou ela ou, né? Então, se é ele ou ela, eu estou falando de is, né? He, she, it, eu utilizo o is, tá? Então, por isso que é is aqui, beleza? Sleeping. Olha o ing aqui de novo, pessoal. Olha ele aqui, tá? O bebê está dormindo. Lembra que o verbo is é ser ou estar? Então, neste momento aqui, ele está utilizando como está, tá? E o ing ali no sleeping é dormindo, andando, caminhando, tá? The kids are... Ó, por que professora? Mas por que the kids are? E the baby foi is? Porque quando eu falo the kids, eu estou falando das crianças. Se eu estou falando em plural, das crianças, eu estou falando de you, né? Ou elas, they, né? Então, are, tá? Por isso que eu vou utilizar aqui o are, porque vai ser they ou you. E lembra que a professora comentou com vocês que you, we, they, eu utilizo o are, tá certo?
Por isso que, neste caso, neste contexto, é o are. Bom, aqui um breve resuminho também, presente, passado e futuro, tá bom? Pronome, professora, o que é isso que a senhora está falando o tempo todo de pronome? Pronomes são as pessoas. Aqui, ó. Eu, tu ou você, ele, ela. Vou falar aquilo, mas não é aquilo, porque aquilo é pronome demonstrativo, tá? Aqui o it, lembra do filme It, a coisa, tá certo? Então, é quando eu me refiro a algo ou a um animal, tá? We, nós, you, vocês, né? E eles ou elas, tá bom? Bom, de novo, a professora já explicou isso anteriormente, no slide anterior, mas aqui ficou de uma forma mais clara, tá? I, he, she, it, was. Was significa verbo to be no passado. Então, quando eu falo I was, eu estou falando que eu era. Quando eu falo que he was, eu estou falando que ele era ou ele estava. She was, ela era. It was, quando eu falo que o cachorro era, tá bom? E aí, no you, vou colocar em azulzinho aqui, ó. Were, aqui, ó. You were. We were. Olha o were aqui. O you não vou repetir de novo. They were. Tá? Que ele vai significar o quê? Ele tá falando que aqui, ó. You. Você era. Nós éramos. Eles ou elas eram, tá? Então, isso no verbo, no past, que é passado, tá bom? Vamos para o future. Future. Will be. Will be. Will be. E assim, sucessivamente, will be em todos, tá? Por que a professora, mas você pulou o present? Não, a professora acabou de explicar o present para vocês, tá? Mas para vocês tirarem dúvidas, vamos lá. O am é só no I, tá? He, she, it, is. Quando eu tenho you, we, que you de novo, e o they are. Claro, né, gente? Então, vamos fazer uma retomada desse slide louco que a professora passou para vocês. I, you, he, she, it, we, you, they são pronomes. Que são pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Tá? Quando eu falo isso no passado, am, are, is, are. Tá? Eu estou seguindo aqui, ó, para vocês terem uma ideia. A professora está seguindo aqui, ó. De novo. Am, are, is, are. Beleza? Ou seja, esses verbos aqui, eles estão correspondendo a esse pronome aqui. Tá? Assim como esses daqui também, assim como esses daqui, opa, também. Todos eles, este e este, irão corresponder a estes pronomes. Beleza? Então, só para vocês entenderem, passado em inglês fica past, presente, present e futuro, future. Bom, agora vamos finalizar aí, acabamos para fechar com chave de ouro o nosso verbo to be, tá? Na verdade, agora nós vamos falar sobre verbos auxiliares, tá? E tem uma diferençazinha aqui no verbo auxiliar do present. Então, present, presente.
Então, sempre quando eu for me referir a I, you, we, they, tá? Faltou um rabinho aqui. I, you, we, they, eu vou utilizar o verbo auxiliar do. Por quê, professora? Você não falou que o verbo do é fazer? Sim. Só que neste momento ele está auxiliando, tá? O meu, auxiliando aqui na minha oração. Significa que ela é uma question, uma pergunta. É um verbo auxiliar. Olha ele auxiliando aqui, ó. Do you work in office? Do you work in office? Tá? Então é uma pergunta. Mas, professora, se for he, ou she, ou it, é o does. Does she study other languages? Lembrando que languages pode ser idiomas ou línguas, tá? Depende do contexto, beleza? Mas aqui tá she, professora, e o he, a mesma coisa, tá? Ele só está sendo utilizado aqui para indicar que é uma pergunta, tá bom? Então ele auxilia aqui o meu pronome e assim sucessivamente o meu verbo, tá? E no passado, professora, tem verbo auxiliar? Com certeza ele aqui, ó. Did. Professora, mas did you? E se for he, she ou it? Did. Ele não vai mudar, tá? Professora, e no futuro? Tem o will. Lembra que a gente acabou de ver lá? Will be, will be, will be, will be. Enfim, o verbo auxiliar will, ele vai me dizer que a minha oração está no futuro e numa pergunta, tá? Future, tá certo? Will you? E o will eu vou utilizar no he, she, it, enfim, qualquer pronome eu vou utilizar will, tá? A única diferença é no present, que aí ele vai mudar para do e does. Claro isso, pessoal? Dúvidas, a professora está online, tá? Bom, vamos entrar agora em cognatos. A professora deu só uma pincelada em verbo to be e verbos auxiliares para vocês saberem que eles existem e a professora já até explicou para vocês, tá? Bom, cognatos são aquelas palavras que são muito parecidas entre o inglês e o português, não só no significado como na grafia, ou seja, na forma que se escreve, tá bom? Professora, como assim? Me dá um exemplo. Comedy. Comédia. Different. Diferente. Essa palavrinha aqui quase ninguém conhece, né? Emotion. muito utilizada nas redes sociais, tá? Que são aquelas carinhas, que são os emotions. Tem Bitmoji, enfim, tá? Future, a professora acabou de falar aqui, ó. Futuro. Human, humano. Idea, ideia. Music, música. Other, outro. Present, presente. E television, televisão, tá? Pessoal, só um adendo. Cuidado, porque nem todas as palavras que se parecem, nem tudo que se parece é, tá? Lembra aquele ditado? Essa coca é Fanta? Então, nem tudo que parece é. Existem os falsos cognatos, mas a professora não vai entrar neste momento com os falsos cognatos, tá bom? A professora vai, na aula que vem, na próxima aula de semana que vem, a gente vai entrar em falsos cognatos, tá? Eu quero que vocês saibam o que são cognatos, tá? Bom, pessoal, aí a professora colocou um trechinho de um texto para vocês justamente encontrarem palavras-chave, né? E possíveis cognatos, tá certo? Então, vamos lá. O título dele fala The Butterfly Effect. How a bad soup in China caused a stockout of toilet paper. Supply chains are complex or interlaced connections between different companies. During the last few decades, globalization led to supply chains spanning through the globe. Tá? Então, aqui nós temos esse pequeno texto que é para vocês entenderem o que está falando o meu texto. Tá? A traduçãozinha
ao pé da letra, obviamente, o efeito borboleta. Como uma sopa ruim da China causou uma falta de papel higiênico, tá? As cadeias de suprimentos são conexões complexas e interrelacionadas entre diferentes empresas. Nas últimas décadas, a globalização levou as cadeias de suprimentos em todo o mundo. É um trechinho, tá, gente? O texto é enorme. Eu só peguei esse trechinho para vocês, tá? Na verdade, a ideia é que vocês encontrem aí palavras-chave, encontrem o que significa o texto através de algumas cognatos, palavras que vocês compreendem, tá? Quando eu falo aqui de pegar aqui a canetinha, globalization, né? É uma palavra, é um cognato, globalização, tá certo? Deixa eu achar aqui um outro. Quando ele fala, tem palavras aqui muito parecidas, né? Muito different. Olha aqui o different, né? Que eu tô procurando aqui, conexões complexas, aqui ó, diferentes, tá? Então, a ideia de colocar esse texto, né? É um texto voltado para a área de logística, obviamente, né? A ideia foi com que vocês encontrassem, através do texto, algumas palavras-chave, porque agora a gente vai entrar numa coisa chamada scanning, tá certo? Vamos para o próximo slide, então. Bom, pessoal, o scanning é uma estratégia de leitura, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque existe uma grande diferença de scanning e skimming. São duas coisas parecidas, mas diferentes, tá? O skimming é quando você simplesmente passa os olhos pelo seu texto e você simplesmente, através de algumas palavrinhas, você rapidamente fala sobre o que o seu texto vai falar, né? Agora, quando eu falo de scanning, justamente a palavra sugere exatamente o que é essa técnica, tá? Que consiste em um escaneamento, uma varredura pelo texto em busca de informações objetivas através de palavras-chave, tá bom? Então, é uma leitura mais específica. Isso é o scanning. Aqui a professora colocou um outro texto para vocês. Colocou primeiro a tradução, né? Eu inverti aqui. Uma importante habilidade para o profissional de logística globalizado é poder se comunicar em inglês, seja para fazer negociações internacionais, entender os termos de um contrato de expedição, atuar no comércio exterior ou apenas conseguir ler manuais. Inglês é fundamental. Então, olha quantas palavras que a gente encontra neste texto. Olha só. Importante, opa, importante, important. Aqui, ó, um cognato aqui. Opa. Globalizado. Aqui, ó, globalizado. Tá? E assim sucessivamente. Eu poderia citar vários para vocês aqui, olha, internacionais. Aqui, ó, international. Opa. Tá? Negociações. Ou seja, a professora colocou esse texto propositalmente, que é para vocês identificarem os cognatos e verem o quanto é fácil de entender sobre o que o meu texto está falando. Olha só, mesmo que você não entenda de língua inglesa, pelos cognatos você está falando que é um texto, olha, importante, globalização ou globalizado, aqui é globalizado, né, porque tem o ED no final. Internacional, tá falando sobre negócios, né? Tá falando sobre entendimento, né? Tá falando sobre leitura de manuais, tá falando que inglês é essencial, né? Tá falando de comunicação, tá falando de profissional, olha aqui mais um cognato. Aqui é skill, tá falando de habilidade, tá falando de trabalho, aqui ó, trabalhando,
né? Tá falando de contratos, né? Então percebam que através dessas palavrinhas a gente vai fazendo o escaneamento do meu texto, né? E a gente vai entendendo sobre o que o meu texto simplesmente ele quer nos dizer, tá bom? Bom, e aí chegamos ao final desta aula. Eu gostaria que vocês se atentassem nessa sugestão aqui. É um vídeo que fala de scanning, tá? Se você não entendeu ainda, esse vídeo vai te ajudar bastante. É um videozinho de 2 a 3 minutos e vai te ajudar bastante a entender sobre scanning, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, mesmo porque este vídeo é um vídeo de apoio para a nossa aula. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam, neste exato momento a professora está online com vocês. Agora vocês terminaram de assistir essa videoaula e vão fazer a tarefa, que lembrando e reiterando que um dos critérios de avaliação é a pontualidade. Como a professora conversou com vocês lá naquele contratinho pedagógico que nós fizemos na nossa primeira aula. Nós teríamos a aula e logo após, ao término da aula, uma tarefa, uma atividade avaliativa, tá bom? E aqui não vai ser diferente, tá? Então, a cada aula vocês terão uma atividade para fazer, tá bom? É imprescindível que vocês façam ela agora, é imprescindível que vocês façam e já me entreguem, tá? Pessoal, tentem não me entregar pelo chat, tentem não me entregar pelo geral, tá? Pelo canal geral. Tentem entregar pelo canal que vocês acessaram, entrega por ele, tá bom? Por quê? Porque senão aparece que não entregue aqui pra mim, tá? Aí eu fico cobrando vocês e vocês sendo que muitos já possam ter até feito, tá bom? A professora vai fazer uma chamada com vocês nesse exato momento. Se vocês quiserem um tempo, a professora vai até entrar online agora. Se vocês quiserem um tempo para fazer a tarefa, porque assim a aula durou 42 minutos, estamos já estourados no nosso tempo, né? Vocês podem fazer a atividade, a tarefa, e depois a professora faz a chamadinha com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.